Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Besta, capítulo 2. A noite envolvia a vila em uma escuridão densa e sufocante, como um manto pesado que abafava qualquer sinal de vida. O vento soprava fraco, quase como um sussurro distante, e as poucas lamparinas acesas pela vila projetavam sombras vacilantes e distorcidas pelas ruas estreitas. Lua ainda estava no andar superior, arrumando o quarto improvisado para o hóspede incomum. Mesmo com a taverna mergulhada em uma atmosfera de tensão, ela não podia deixar de seguir suas obrigações, enquanto a sensação de perigo pairava no ar. Lá fora, nos fundos da taverna, Lord Noct estava ao lado de seu fiel cavalo Sage. O estábulo onde o animal repousava era precário, quase desmoronando, mas Sage parecia confiar plenamente em seu dono, como se compreendesse o que estava por vir. Enquanto ele alisava a crina do animal, o Lorde sussurrou, sua voz baixa e sombria, como se falasse tanto com o cavalo quanto consigo mesmo. Teremos uma longa noite, Sage. O cavalo bufou em resposta, seus olhos reluzindo sob a pouca luz, como se compartilhasse do pressentimento de seu mestre. Lord Noct soltou a crina do animal, dando-lhe uma última olhada antes de se virar para retornar à taverna. Conforme caminhava, seus olhos azuis vasculhavam o ambiente com descrição, como se esperasse que o perigo estivesse à espreita a qualquer momento. Quando ele entrou na taverna, o ambiente estava tenso. O burburinho que antes preenchia o ar havia diminuído, e os homens o observavam em silêncio, como predadores prestes a atacar. O cheiro forte de cerveja velha e suor saturava o ambiente, mesclado com algo mais sombrio, o medo. Um medo quase palpável, mascarado por olhares desafiadores e gestos brutos. Lord Noct estava prestes a se dirigir ao balcão, mas dois homens se interpuseram em seu caminho. Seus rostos eram duros, marcados pela vida de dificuldade, e seus olhos tinham o brilho de quem já havia tomado uma decisão. Mas três homens surgiram logo atrás, formando um semicírculo ao redor de Noct. O som de botas raspando o chão de madeira era o único ruído, além da respiração irregular deles. O desafio em seus olhares era claro, mas havia algo mais. O cheiro sutil do medo misturado ao fedor do álcool e sujeira. Lord Noct soltou um suspiro, como quem já estava cansado daquele tipo de situação. Seus olhos afiados como lâminas passaram por cada um deles e ele percebeu a hesitação que nem conseguiu esconder por completo. A postura relaxada de Noct parecia desconcertante para os homens, como se ele não considerasse a ameaça deles digna de preocupação. Com um movimento suave e calculado, ele afastou sua capa, deixando os braços livres. O leve farfalhar da capa capturou a atenção dos homens por uma fração de segundos, e naquele exato instante, o ambiente mudou. O tempo que até então parecia normal, de repente desacelerou. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, Lord Noct se moveu com uma velocidade que transcendia a compreensão humana. Seus golpes foram rápidos e precisos, como o aço de uma lâmina cortando o ar. O primeiro homem foi atingido com um soco no queixo que o fez desmoronar no chão como uma boneca de trapos. O segundo mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes de ser derrubado por um chute na lateral do corpo, que o arremessou contra uma das mesas. Os outros três tentaram reagir, mas Lord Noct estava sempre um passo à frente. Um golpe de cotovelo nocauteou o terceiro,
enquanto os últimos dois caíram ao chão com golpes secos no peito e no estômago. Quando a capa de Noct voltou à posição normal, o silêncio absoluto havia tomado conta da taverna. Os 5 homens estavam caídos no chão, inertes, e os outros frequentadores observavam a cena, atônitos e apavorados. A ação fora tão rápida que ninguém teve tempo de entender o que realmente havia acontecido. Aqueles que ainda estavam de pé pareciam petrificados, seus olhos arregalados de incredulidade. Lord Noct, por outro lado, mantinha a calma. Ele limpou sua mão, que nem sequer pareciam sujas, e deu um leve sorriso, um sorriso malicioso que curvou seus lábios, como se o confronto tivesse sido uma mera diversão para ele. Era óbvio para todos ali que aquele homem não era humano, pelo menos não completamente. Sua natureza era algo além da compreensão dos que o cercavam. Os poucos homens que restavam na taverna, percebendo que não tinham chance alguma contra aquela criatura, se entreolharam brevemente antes de saírem correndo apressados, derrubando cadeiras e canecas no processo. As portas da taverna bateram com estrondo quando eles escaparam para a escuridão lá fora, como se fugissem de um pesadelo, deixando seus companheiros caídos inconscientes no chão da taverna. Lord Noct observou a cena com serenidade, seus olhos frios e calculistas acompanhando o movimento dos covardes. Ele se virou lentamente, caminhando em direção ao balcão com uma calma perturbadora, enquanto Lua descia as escadas tendo terminado de preparar o quarto. Ao ver os homens caídos e o salão vazio, ela não disse uma palavra, mas seus olhos brilharam com algo indefinido. Talvez surpresa, talvez respeito, ou até mesmo uma compreensão silenciosa de quem afinal estava sob seu teto. O Lorde pegou a caneca que havia deixado no balcão, agora com um leve sorriso no rosto, como se todo o caos que acabara de acontecer fosse apenas mais uma parte trivial de sua jornada. Lua suspirou profundamente, sua expressão endurecida pelo medo e pela tensão que dominava a vila. Depois de observar os corpos dos homens caídos, ela olhou para Lord Noct com uma gravidade quase palpável. "Seu quarto está pronto, milord", disse ela com a voz baixa e controlada. "Se permite, vou dar-lhe um conselho." Enquanto falava, Lua começou a fechar as portas e janelas da taverna com precisão, cada movimento revelando um nervosismo velado. As trancas de madeira e ferro eram colocadas com urgência, como se estivesse preparando a taverna para resistir a uma invasão iminente. Quando finalmente colocou uma barra de ferro para travar a porta principal, sua respiração se acelerava levemente. Não importa o que ouça, não saia à noite, nem olhe pela janela. É para sua segurança. Lord Noct, que até então observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança, notou os detalhes que ela tentava disfarçar. Ela não só trancava as portas com cautela, mas também mantinha um olhar furtivo, como se temesse que algo estivesse prestes a entrar. Aquelas ações não eram apenas precauções comuns, eram rituais de sobrevivência. Ele se recostou levemente contra o balcão sem tirar os olhos dela. "O que acontece com esse lugar?" indagou com a voz grave, quebrando o silêncio. "Vi as fazendas abandonadas, corpos mutilados cheios de moscas. Percebi que todas as janelas estão protegidas por grades e há marcas de arranhões na entrada de sua taverna. Que criatura tem atacado essa vila?" A expressão de Lua ficou ainda mais tensa ao ouvir a pergunta. Ela apanhou o lampião e, sem olhar diretamente para ele, respondeu com voz firme, mas carregada de um temor latente. "Venha comigo, milord. Há um lugar nos fundos onde esses bêbados costumam dormir quando ficam aqui como hoje. Dá para colocar seu cavalo lá. Se ele ficar do lado de fora..." Ela fez uma pausa, suas palavras tremendo ligeiramente. "Não o encontrará pela manhã." Lord Noct, inquieto pela evasão da resposta, seguiu-a em silêncio, observando cada detalhe ao redor,
os olhos atentos a qualquer sinal de perigo. O cheiro de medo emanava de Lua, tornando o ambiente ainda mais sufocante. Ao chegarem ao estábulo nos fundos, ele levou Sade para dentro da taverna, prendeu e alimentou seu cavalo com um cuidado meticuloso. Sade era valioso demais para deixá-lo vulnerável. Depois de terminar com o cavalo, Noct se voltou para a Lua, seus olhos penetrantes pousando sobre ela. Não respondeu à minha pergunta, taverneira. Quando ele a encarou, percebeu que seus olhos estavam arregalados, a pele pálida sob a luz trêmula do lampião. Havia algo mais profundo por trás daquele medo, algo que ameaçava engolir sua sanidade. O cheiro do medo dela chegou até ele, denso e quase palpável, fazendo os pelos em sua nuca se arrepiarem. Ele deu alguns passos na direção de Lua, cada movimento calculado, e segurou seu braço gentilmente, mas com firmeza. Seus olhos estavam cheios de seriedade. Do que tem medo, Lua? O que visita esta cidade à noite? Por um momento ela hesitou. Seus lábios tremeram e seus olhos suplicaram por alguma segurança que ela sabia não ter. A taverna, apesar de trancada e protegida, parecia uma prisão cercada por perigos invisíveis. Lua não queria ficar ali mais um segundo. Vamos subir, sussurrou quase implorando. Não me sinto segura aqui embaixo. Lá em cima eu contarei tudo o que quiser saber. Lord Noct, por mais indiferente que fosse ao pavor dos outros, não pôde deixar de notar o desespero nos olhos da mulher. Ele apertou os lábios, tomando a decisão de não insistir naquele momento. Ele já havia aprendido que o medo torna as línguas mais soltas quando as pessoas se sentem menos pressionadas. Muito bem, disse com a voz calma. Vamos. Com passos silenciosos, ela seguiu até o andar de cima, onde a luz fraca do lampião lançava sombras macabras nas paredes de pedra. A sensação de que algo sombrio espreitava na noite só aumentava, e Noct sabia que, de uma forma ou de outra, a verdade seria revelada. Quando chegaram ao andar de cima, Lua indicou o quarto de Lord Noct com um leve gesto de mão, mas hesitou em entrar. A luz fraca do lampião que ela carregava lançava sombras alongadas nas paredes e no chão, como se dançassem ao ritmo de sua respiração tensa. Lord Noct franziu o senho, sua paciência se esgotando. Ele encarou a mulher parada na porta, seu olhar penetrante o suficiente para fazer Lua estremecer levemente. Vamos, mulher, disse ele com a voz firme e cortante. Não vai me narrar os fatos parada aí na porta. Lua engoliu em seco, os olhos se movendo nervosamente entre a porta e o Lorde. Havia uma tensão palpável no ar, uma hesitação em seu corpo que não vinha apenas do medo de sua presença, mas de algo mais sombrio que assombrava aquela vila. Com um suspiro pesado, ela deu um passo para dentro do quarto, como se cruzasse uma linha invisível que a separava da segurança ilusória. Ela sentou-se no chão, perto da parede de pedra, afastando o lampião para que a luz fosse suave e não ofuscante. Sua expressão era sombria, os olhos fixos no chão, enquanto se preparava para contar o que parecia ser um segredo que pesava sobre seus ombros. Noct ficou de pé por um momento observando-a, avaliando cada detalhe da mulher, antes de se recostar na parede pronto para ouvir. Esta vila, começou ela, suas mãos trêmulas repousando sobre o colo. Não era assim, milord. Já foi um lugar próspero, com fazendas ricas e um povo alegre. Mas algo mudou. Algo caiu sobre nós, uma maldição. Ela parou, sua garganta apertando com as palavras que seguiam. Há muitos anos, um homem poderoso, um feiticeiro, foi morto injustamente pelos homens desta vila. Eles o acusaram de crimes que ele não cometeu. Tomaram suas terras e o enforcaram no centro da praça. Lua ergueu os olhos, encontrando os de Lord Noct.
Havia uma profunda tristeza e terror em seu olhar, algo que ele raramente via nas pessoas comuns. Antes de morrer, ele lançou uma maldição sobre todos nós. Jurou que por gerações esta vila jamais conheceria a paz novamente, que criaturas das sombras viriam nos caçar até que o sangue daqueles que o traíram fosse derramado. E Milord, essas criaturas... Lua apertou as mãos, seu corpo inteiro tremendo ao recordar. Elas vêm à noite, com olhos que brilham no escuro e garras afiadas como lâminas. Rasgam carne, mutilam corpos, e ninguém tem sobrevivido a um ataque. Lord Noct, embora calmo e atento, não pôde deixar de sentir a atmosfera pesada que Lua criava em sua narrativa. Havia uma verdade sombria em suas palavras, algo que ele podia sentir no ar daquela vila desde que chegou. E por isso, todos estão trancados em suas casas como ratos escondidos de predadores. Continuou Lua. É por isso que as fazendas estão abandonadas. Por isso que os corpos que o Senhor viu foram deixados apodrecendo ao sol. Ninguém ousa sair à noite ou voltar nas casas que foram atacadas. E ninguém ousa olhar pela janela quando ouvem os gritos. Ela fechou os olhos tentando afastar as lembranças. Quem olha, não vive para contar. Lord Noct cruzou os braços ponderando as palavras de Lua. O que ela descrevia não era novidade para ele. Ele já havia enfrentado maldições e criaturas das trevas em suas viagens. Mas algo no desespero de Lua o intrigava. Ela parecia estar lutando não apenas contra o medo das criaturas, mas contra algo muito mais profundo. Algo que talvez a estivesse consumindo lentamente. Então esta é a maldição, disse ele, sua voz baixa e calculada. E o que você espera que eu faça com essa informação? Lua o olhou, os olhos marejados de súplica. Eu não sei o que o senhor pode fazer, milord. Mas você é diferente. Eu vi como lidou com aqueles homens lá embaixo. Não é como os outros forasteiros que vieram e morreram. Talvez o senhor possa pôr um fim a isso. Lord Noct manteve seu olhar fixo no dela por mais alguns instantes, antes de se virar e caminhar até a janela fechada por grades e cobertas por uma cortina pesada. Ele a afastou ligeiramente, observando a escuridão lá fora. Talvez, respondeu ele enigmaticamente. Talvez eu possa. A noite, no entanto, só estava começando, e as sombras que Lua mencionara estavam esperando famintas. Lord Noct ainda fitava a janela quando fez a pergunta que ecoou no silêncio pesado do quarto. Essas criaturas ainda fazem vítimas? Já que todos sabem que não devem se aventurar à noite ou espiar pela janela? A resposta não veio imediatamente. Lua, sentada no chão com o corpo visivelmente trêmulo, evitava o olhar de Noct, fitando suas próprias mãos com uma mistura de terror e resignação. Quando ele se virou para encará-la, o peso do silêncio se intensificou, e seus olhos foram atraídos para algo estranho. Uma marca escura na palma da mão de Lua. Seus instintos se aguçaram e ele se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado dela. Com cuidado, ele segurou sua mão, erguendo-a do chão. O que é isso? Sua voz saiu baixa, mas cheia de autoridade. Lua parecia petrificada e então, com os lábios trêmulos, ela finalmente murmurou. Você viu os arranhões do lado de fora da minha taverna, não viu? Ela levantou o olhar. As lágrimas encheram seus olhos. Isso significa que fui escolhida. Estou marcada para ser devorada por essas criaturas. Lord Noct observou a marca mais de perto, seus olhos estreitando-se ao detectar algo estranho. Quando seus dedos tocaram a pele de Lua, ele sentiu uma energia pulsante e antiga. Havia uma magia profunda e poderosa contida na marca, uma força que não pertencia às criaturas sombrias que Lua descrevera. Ele reconheceu de imediato
que as criaturas estavam sendo controladas, guiadas por um mestre sombrio. Com um movimento suave, ela ergueu o rosto de Lua, que agora chorava em prantos, o desespero estampado em cada linha de seu rosto. Era como se ela já aceitasse seu destino, como se sua morte estivesse escrita e fosse inevitável. "Seque suas lágrimas, taverneira", disse ele, sua voz firme porém gentil. "Não seja tão rápida em entregar os pontos. Essas coisas não vão tocar em você enquanto eu estiver aqui." Lua pescou surpresa, mas ainda visivelmente abalada. Noct continuou, seus olhos refletindo uma força implacável. "Você foi gentil e generosa comigo, mesmo depois de perceber que eu era diferente. Não me tratou com indiferença ou desprezo, como muitos fariam. Vou retribuir sua generosidade." Ele limpou uma lágrima que caía pela bochecha dela. "Agora vá se lavar. Pode usar a água que preparou para mim. Esta noite você vai dormir no meu quarto. E não importa o que escute, seja fora ou dentro da taverna. Não saia do quarto, nem olhe pela janela." Lua, ainda tomada pelo medo, assentiu com a cabeça, os olhos ainda úmidos, mas agora com uma centelha de esperança. Ela levantou-se devagar, suas pernas ainda trêmulas, e em silêncio fez o que Lord Noct ordenou. Mesmo enquanto caminhava até a bacia de água, o medo ainda pairava sobre ela como uma nuvem pesada. A marca em sua mão era um lembrete constante de seu destino sombrio. Quando ela se lavou, o calor da água trouxe um pouco de alívio ao seu corpo cansado. O cansaço do dia, combinado com o terror que a perseguia, cobrava seu preço. Lua finalmente se deitou na cama que Lord Noct ofereceu. Seus olhos se fecharam devagar, e logo o sono a dominou como uma fuga temporária da realidade assustadora que vivia. Lord Noct a observou por alguns instantes. Agora que estava limpa, sua aparência revelava uma beleza delicada, uma juventude marcada pela dureza da vida. Seus cabelos despenteados eram o único sinal de sua agitação. Ele balançou a cabeça levemente, reconhecendo quanto o medo a havia consumido. Ela dormia profundamente agora, exausta demais para resistir. Mas Noct sabia que o perigo não havia passado. Com um murmúrio quase inaudível, ele proferiu o encantamento. A resposta mágica foi imediata. Um círculo de luz desenhou-se no chão, em redor da cama, formando um escudo de proteção que impediria qualquer coisa de atravessar. As linhas luminosas brilharam intensamente antes de se suavizarem em uma tonalidade sutil, invisível para qualquer um que não fosse treinado na arte arcana. Ele fez a cama flutuar levemente até o centro do círculo, onde repousaria em segurança. Lord Noct observou Lua por um breve momento mais, vendo a paz temporária que o sono lhe trazia. O contraste entre a mulher aterrorizada e a calmaria de seu rosto adormecido era marcante. Ele sabia que a batalha naquela noite seria brutal, e enquanto a vila mergulhava mais fundo na escuridão, as criaturas das sombras se aproximavam. Antes de sair do quarto, ele desenhou uma runa poderosa na porta, um símbolo antigo que impediria qualquer coisa de entrar. A segurança de Lua estava garantida por enquanto. E com o último olhar em direção à cama, ele fechou a porta atrás de si. Agora ele estava pronto. Seus predadores, aquelas criaturas famintas pelas sombras, estavam vindo, e Lord Noct não fugiria. Ele as caçaria.